Muzan vs todos os caçadores, luta completa. Esse vídeo é um compilado especial com os resumos detalhados que fiz sobre os capítulos. Se você curtiu o esforço e quer ver mais vídeos de conteúdo de qualidade de anime, já deixa o like e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto! O Lua Superior 1 finalmente foi derrotado. Entretanto, tivemos perdas, sendo elas Genya e Tokito. Os corvos passam avisando e Tanjiro chora pensando que todos estão morrendo. Mas ele não pode parar e segue em frente, lembrando de uma carta do irmão do Rengoku, falando que a dança do Deus do Sol tem 13 formas, mas o Tanjiro só conhece 12. Somos levados para o filho de Obayashi, que está direcionando os caçadores. Ele está preocupado com Tamayo, pois ela não vai aguentar mais até os Hashiras chegar. Suas irmãs avisam que a primeira divisão e os caçadores encontraram Muzan. Desesperado, ele grita para saírem de lá e esperar pelos Hashiras, mas já era tarde. Muzan despertou com uma fúria e fome de 1000 demônios, destroçando todos os corpos dos caçadores. Muzan ainda mata o corvo que estava tentando avisar os outros caçadores e, segurando a cabeça de Tamayo, ele agradece por levar comida a ele e também reconhece que quem assumiu a liderança da família é incrível e que se eles se curvarem a ele, eles o tornarão Onis. Kirigaya continua a gritar para a segunda divisão não se aproximar. Enquanto isso, Muzan falava para Tamayo que sua droga não estava fazendo efeito. Ela responde dizendo que ele vai para o inferno hoje e pede mais uma vez pelos seus filhos. Muzan esmaga seu crânio e o Shiro sente a dor, mesmo estando do outro lado do Castelo Infinito. Assim como a primeira divisão, a segunda também foi massacrada, desesperando ainda mais o filho de Obayashi. Muzan termina falando que hoje ele vai acabar com todos os caçadores. Esse provavelmente vai ser o fim do segundo filme, mano. Após Muzan despertar, matar Tamayo e massacrar os caçadores, o filho de Obayashi se desespera, pensando que deu ordens erradas, por isso as crianças morreram. E tudo que foi feito até ali não servirá de nada. Mas logo sua irmã chega e ela aprendeu bem com a Hinata, mano. Um único tapa o trouxe de volta. Ela grita para ele se recompor, pois seus antepassados também passaram por essa pressão. Mas cara, só de pensar que esse é o primeiro dia do moleque e já sumiu com um BO desse, ele se recompõe e pede para reunir todos os pilares, pois Muzan se recuperou. Os corvos passam avisando Mitsuri e Obanai que estavam tendo dificuldade com a Nakimi, pois não conseguiam se aproximar dela. De repente, um braço aparentemente de um caçador puxa a Hashira e somos levados para Tanjiro e Tomioka, que se encontrou com Muzan em meio ao sangue e aos corpos dos caçadores. Tanjiro ferve de raiva, lembrando de todo o sofrimento que passou com sua família. Sua irmã se transformou em um Oni e seus amigos morreram. Ele tenta avançar, mas Tomioka o impede, dizendo para se acalmar. Não sei como, né? Porque o Tomioka também estava fervendo, quase não estava se aguentando. Muzan diz que está sem paciência, pois eles continuam falando sobre se vingar, sendo que eles deveriam agradecer de ter ficado vivos e não ligar que ele matou aqueles que eles amam. Ele continua, mano, e eles falam que eles deveriam o ver como uma catástrofe, um desastre natural, pois ninguém se vinga de terremotos ou erupções vulcânicas e que os mortos não voltam à vida e eles deveriam viver uma vida tranquila como outros humanos. Dá pra acreditar nesse cara? Tanjiro, sem expressão alguma, apenas diz que ele é um ser que nunca deveria existir. A coisa vai esquentar, mano. Tomioka e Tanjiro encontram Muzan e agora a verdadeira batalha começa. O garoto Tanjirina sabe que Muzan não pode morrer por decapitação, então de algum jeito eles têm que levá-lo para o sol. Entretanto, como eles vão segurar o rei dos Onis até os outros para chegar, também não sabem. Muzan os ataca, mas eles desviam. Esses tentáculos são tão afiados quanto as espadas, destruindo tudo à sua volta. Por puro instinto, Tanjiro desvia e se aproxima de Muzan, mas um dos tentáculos acerta seu olho, o arremessando. Gil o repreende, falando para não chegar perto, pois Muzan tem muito mais poder e força do que um Lua Superior. Enquanto Tomioka carregava Tanjiro, Muzan os revela que é inútil tentar ganhar tempo até o amanhecer, porque como eles iam segurar apenas com 3 Hashiras. Ambos se surpreendem, pois Obanai e Mitsuri estavam mortos na frente de Nakimi e Muzan conseguia ver. Eles não tiveram tempo de fazer nada, pois os ataques incessantes vieram e Tanjiro só se preocupava em não ser um fardo. Ele tentou usar o mundo transparente e o seu olfato para acompanhar os ataques do rei dos demônios, mas não foi o suficiente. Ele nem mesmo estava conseguindo manter a respiração. Antes de Muzan o finalizar, Mitsuri aparece destruindo a parede atrás de Muzan com sua sexta forma, mas o rei dos Onis não sofreu nenhum arranhão. Obanai também chegou, salvando Tanjiro, ou como ele melhor disse, o pequeno fardo. Gil e Tanjiro ficam surpresos e sem entender. E Muzan também, né? Porque na visão dele e da Nakimi, os 2 pilares estavam mortos. Na próxima página, vemos o que realmente aconteceu. E o Shiro, cheio de ódio por conta da morte da Tamayo, conseguiu manipular a Nakimi usando seu Kekijutsu. O Castelo Infinito começa a tremer. Aliás, começa a se distorcer. Após Obanai e Mitsuri salvarem Gil, Tomioka e Tanjiro do Muzan, a Hashira do Amor fica com medo do rei dos Onis e pede até mesmo para que Gyomei chegue logo. Ela também se lembra de como Yushiro a contou sobre o plano de derrotar a Nakimi. Yushiro falou para ela ser a isca e correr feito idiota, enquanto ele se aproximava
aproximava e tomava o controle de sua visão. De repente, o Castelo Infinito começou a se mover. Isso era devido ao cabo de guerra entre Muzan e Yushiro para controlar a Nakimi. A coisa começa a ficar feia, pois Muzan estava quase tomando controle e ainda absorvendo as células de Yushiro. Isso é até engraçado, mano. Um dos caçadores que estavam com ele, ouvindo os gritos, fala: "Me coma, se isso for ajudar a derrotar o Muzan." E Yushiro manda calar a boca. Enquanto isso, Obanai e Tokito atacam o Muzan, mas ele consegue se defender a tempo. Esses ataques foram suficientes para Yushiro retomar o controle de Nakimi. Por pouco tempo, pois Muzan a matou, explodindo sua cabeça. Usando o pouco tempo que restava, Yushiro começa a tentar mandar todos para fora, pois o corpo da Nakimi ia se desintegrar. Tanjiro, triste, observa os corpos dos caçadores mortos. Todos tentam se defender dos ataques do Rei dos Onis, enquanto o Castelo Infinito desmorona. Mas Tanjiro é atingido, e quando Mitsuri ia ser atingida, o garoto Tanjirina arremessou uma das katanas na cabeça de Muzan, e o Castelo Infinito se quebrou, mano. O Castelo Infinito foi totalmente destruído, jogando todos os caçadores e o Muzan no meio de uma cidade. A cena é cortada para o filho de Ubashiki, preocupado, pois eles caíram em um lugar bem longe de onde eles esperavam. E também, sua irmã o contou, assustada, que faltava 1h30 para o amanhecer, mano. Os corvos passam avisando, e Tanjiro, após ver os Hashiras bem, corre procurando por Muzan, pois a batalha vai ser longa até o amanhecer. Do meio dos escombros, Muzan se ergue em fúria, arremessando parte do castelo junto aos seus tentáculos. Gil, Obanai e Mitsuri avançam, e por um breve momento, o Hashira das cobras corta o pescoço de Muzan. Entretanto, ao mesmo tempo que a espada passava, o Rei dos Demônios já se curava. Todos percebem que é impossível cortá-lo antes de se regenerar. Aqui, agora, vemos a depressão de muita gente, mano. O Muzan ia matar todos os Hashiras, mas os caçadores se jogam na frente dos ataques. A frase que muitos fãs vão chorar: "Usem seus corpos para proteger os pilares." Isso me lembra a cena do Erwin lá em Attack on Titan. Mitsuri chora pedindo para que eles não façam isso, enquanto todos corriam para a morte certa, agradecendo que os Hashiras os salvaram tantas vezes. Tanjiro avança, mas de repente cai, cuspindo sangue, surpreendendo a todos. Nas palavras do próprio Muzan, sortudos são aqueles que morrem na hora, pois seus ataques são envolvidos com seu sangue, não o suficiente para transformar em Oni, mas ele causa a destruição das células. Kamado Tanjiro está morto. Enquanto Tanjiro agonizava no chão, envenenado pelo sangue destrutivo e residual de Muzan, longe dali, Nezuko é despertada. Em seu subconsciente, ela ouve a voz de seu pai, Tanjiro, chamando-a para ajudar o irmão. Urokodaki, que a vigiava, é pego de surpresa. Nezuko acorda e, com uma força avassaladora, destrói a porta em um único chute, disparando para a batalha. O pânico se instala entre os caçadores. Até mesmo o filho de Ubashiki não sabia o que fazer, mas é instruído pelo espírito de seu pai. "Deixa ir, tudo ficará bem", ele diz. Urokodaki corre desesperado, mas Nezuko é muito mais rápida que ele, guiada pelo espírito de Tanjiro. E se liga nesse salto que ela dá, lembrando que ela já está voltando a ser humana. Voltamos para o campo de batalha. Tomioka, Obanai e Mitsuri enfrentam o Rei dos Onis. Gil está com sua espada quebrada ainda, e mesmo sendo 3 Hashiras marcados, eles não conseguem acompanhar a velocidade de Muzan. Um após o outro são atingidos. Muzan zomba. Aqueles que carregam a marca não morrem de imediato. Mitsuri, atingida, mesmo sob a proteção dos outros, continua a desviar e rebater, mas um golpe fatal se aproxima. Neste exato momento, uma imensa esfera de metal aparece. Gyomei Himejima, o Hashira mais forte, se junta à batalha. Muzan se surpreende, lembrando de que esse é o caçador que, junto a Sanemi, derrotou Kokushibo. E ele não veio sozinho. Sanemi chega cortando o corpo de Muzan ao meio. Essa é a diferença brutal entre o top 1, top 2 Hashiras e os demais. Sanemi desvia facilmente um dos tentáculos, e com garrafas e um fósforo, ele consegue lançar fogo no Rei dos Onis. Ali perto, o lendário, o God Murata, emerge dos escombros. Gil o avista e ordena: "Murata, leve Tanjiro e cuide dele." Assim ele faz, retirando o Tanjiro do combate para tratar seus ferimentos. É claro, né? Ele só vai deixar os Hashiras brincar mais um pouco. Sabemos que ele pode levar tudo num golpe. Somos levados ao subconsciente de Tanjiro. Ele acorda pensando que o sol já havia nascido. Pergunta rápida aqui pra vocês: quantos ataques você acha que o Muzan aguentaria do God Murata?